Olá! Acho que agora a gente está online aqui, a gente está ao vivo aqui agora, está ao vivo. Gente, boa noite. A gente que fica aqui na sala esperando para vocês entrarem aqui ao vivo, a gente fica com aquela sensação de que o comandante diz que o avião vai decolar e está todo mundo sentado, fala, não sei se eu fecho o olho, se eu abro uma garrafa de alguma bebida, alguma coisa assim. Então, obrigado por todo mundo estar aqui. Estou aqui com todas as pessoas maravilhosas da palestra que a gente acabou de assistir. A gente vai responder algumas perguntas que vocês fizeram ali na outra sala. Se vocês tiverem outras perguntas conforme a gente for respondendo, também fiquem à vontade para colocar aqui na parte de perguntas e respostas. Como a gente não tem super muito tempo, eu já vou sair tacando pergunta aqui. Cadê a pergunta que estava mais votada de todos? Onde e como vocês documentam as pesquisas de vocês? Onde? Oba, No Confluence, então, né? A gente acaba colocando. Já começa por aí. Eu acabei passando muito rápido por essa parte por causa do tempo da apresentação, mas agora dá tempo de aprofundar um pouco mais. A gente tem uma história interessante no time de pesquisa. O Gilmar Cordeiro, ele ficou responsável aí pelas nossas pesquisas por mais ou menos 2 anos, saiu recentemente. Maravilhoso, estamos com saudades, Gil. E na reta final aí, a gente resolveu fazer um trabalho ali meio conjunto de reorganizar as pesquisas que estavam alocadas em, sei lá, G-Sites, Google Drive, essa baguncinha que a gente está acostumado, baguncinha gostosa, né? Uns Excel jogados, uns PPT jogados no canto e a gente não encontra nada, estava desse jeito. Então, o Gil e o Gustavo, aquele maravilhoso que vocês chamaram de fofinho, fofinho, porque vocês não viram ele bravo ainda, tá, gente? Nem brigando com a gente em espanhol, vocês não passaram por essa experiência. Ele briga com a gente em espanhol, não, ele não briga muito com a gente. Não. Enfim, eu divaguei aqui. O Gustavo e o Gil, eles reorganizaram tudo dentro do Confluence, então, Confluence é uma ferramenta integrada ao Gira, e no Confluence dá para criar várias bibliotecas. Se vocês já usaram o Notion ou alguma outra ferramenta desse estilo, é mais ou menos parecido. Então, você consegue organizar e hierarquizar as informações e tudo mais. E aí foram criados templates para cada frente. Então, por exemplo, tem um template de relatório para iFood, um template de relatório para Itaú, para Tembici, para as praças, né, que diferencia Rio de Janeiro, São Paulo, e agora expandindo, enfim, Salvador, todas essas outras cidades que a gente tem agora. Peraí que eu me perdi no raciocínio aqui. Sim, eles reorganizaram tudo dentro do Confluence e categorizaram com organização, assim, bem com cara de biblioteca mesmo, então usaram códigos para você encontrar com mais facilidade, número, etc. E agora a gente está trabalhando nesse formato. Então, coisa de 1 mês que eles ficaram dedicados fazendo essa reorganização, a gente tem uma biblioteca muito mais completa, com encontrabilidade da informação. Os relatórios a gente divide pelas etapas, então a gente vai passando pela etapa de descoberta, contando o que aconteceu, quais ferramentas a gente usou para pesquisa, como foi feita a nossa amostragem, quais foram os resultados resumidos, quais são os arquivos anexados ali. É bem interessante esse modelo, está funcionando para a gente. Espero que eu tenha conseguido responder. Eu acho que foi uma aula, hein? Eu acho que foi uma aula. Gente, eu sei que vocês colocaram questões aqui. Eu vou puxar 2 questões que tinham na outra sala e eu já vou puxar para cá, tá? Porque tem bastante questão aqui. Então, fique tranquilo. E se a gente não conseguir responder, depois vocês pegam eles no LinkedIn. Chama a gente. É só chamar. É só chamar. Mais uma pergunta que eu achei muito legal. Eu tinha feito essa pergunta também quando eu estava ouvindo. Quais são os maiores desafios e diferenças para vocês construírem produtos que são digitais e offline, analógicos, assim? As bikes e os apps. O que é a maior diferença? Acho que posso começar aqui dizendo que é manter uma consistência, né, gente? Porque você não pode fazer uma coisa no off e uma coisa completamente diferente no online. Então, a gente tem um grande desafio justamente de manter isso de uma forma integrada e de fácil utilização para todo mundo, né? Então, acho que começa por aí. Acho que a gente tem problemas aí também que a gente sempre tem que tomar muito cuidado com a comunicação. Então, a gente tem que estar muito integrado com todas as áreas dentro da empresa que produzem essa comunicação, desde marketing, atendimento, então como que a gente fala da mesma forma e comunica a mesma coisa em todos os canais.
Que mais, gente? Me ajudem aqui. De que é muito que é diferente, uma dificuldade que a gente tem. A gente também tem uma dificuldade, não diria uma dificuldade, mas é um desafio que eu acho que todas as empresas passam por isso. Quando a gente tem mais de uma área envolvida, a gente precisa de muito alinhamento. E para manter toda essa consistência que a gente vê não só na experiência final das pessoas usuárias, a gente tem toda uma parte de consistência de processos também. Então, é uma parte mais chatinha e burocrática, digamos assim, mas a gente precisa bastante dessa organização interna para que todos estejam na mesma página, todos falem a mesma língua, e especialmente puxando um pouquinho a sardinha para o lado de comunicação, já que é a parte que eu atuo, a gente precisa utilizar de uma mesma linguagem quando a gente está se colocando como contato ou como empresa para falar com essas pessoas. Então, isso também é um desafio que a gente passa todos os dias, porque não só o UX está envolvido nisso, produto como um todo, temos áreas de branding, de marketing, de CRM, de CX, de atendimento. Então, é muita gente que está envolvida em todo esse processo de comunicação e a gente precisa ter todos no mesmo barco para poder falar a mesma língua. Muito legal, ou todos na mesma bicicleta. Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta de lá, daí eu vou puxar as perguntas daqui. Como que é projetar, porque a mobilidade urbana, cada cidade é de um jeito. Então, como é que vocês fazem para projetar, levando em conta essas características? Curitiba é de um jeito, o Rio de Janeiro é de outro jeito. Como que vocês fazem isso? Porque deve ser complicado pra caramba. É complicado, né? Cada praça, cada cidade tem a sua particularidade e, sendo bem honestos e transparentes com vocês, a gente precisa evoluir muito a nossa frente de pesquisa de personas. Então, a gente ainda não tem a persona de cada cidade direitinho. Isso ia ajudar muito a gente a se comunicar da maneira correta com cada cidade, né? Porque a gente não vai se comunicar com a galera de Recife do mesmo jeito que a gente se comunica com a galera de Porto Alegre. É diferente. Mas hoje, atualmente, a gente se comunica mais ou menos da mesma maneira, porque a gente tem um tom e voz único, né? Muda quando vai para praças internacionais. Então, Buenos Aires, por exemplo, é uma parceria com o governo, então eles ajudam bastante. Quando você fala de Buenos Aires e Santiago, existem diferenças no espanhol falado em cada uma das cidades. Em Buenos Aires, na Argentina, o espanhol tem mais influência do italiano, então algumas coisas são diferentes do espanhol falado em Santiago. E também tem todo um desafio logístico das próprias cidades. As bicicletas, elas foram espalhadas por uma pesquisa, enfim, feita pela área de planejamento urbano, né, que é o Planurb, logística, etc., né, juntos ali, e não necessariamente envolveram o nosso time, que é mais novo. Em alguns momentos a gente está fazendo pesquisa. Então, por exemplo, eu trabalho com o time de iFood Pedal, que é do Ciclo Entregadores. Não necessariamente a distribuição das bicicletas estão adequadas totalmente ao perfil, à persona da pessoa cicloentregadora. Então, a gente vai levando esses feedbacks, vai conversando com esses outros times que fazem o planejamento para tentar ajustar e oferecer um melhor serviço. Então, é um desafio bem complexo nesse sentido. Sai muito de um aplicativo e vai para o mundão aí. Exatamente. E complementando um pouquinho o que o Vic trouxe, é justamente a partir desses testes que a gente faz que a gente consegue entender as evoluções necessárias para a adaptação do produto em cada uma das cidades em que a gente está presente. A experiência da pessoa usuária no Rio de Janeiro não é a mesma da pessoa usuária em São Paulo, também porque a topografia das cidades é completamente diferente. Então, os perfis de usuários mudam de uma cidade para outra e a gente tem esse desafio de compreender qual é o perfil que, em certo momento, deve ser tratado com um foco mais detalhado e depois a gente faz esse mesmo processo de implementação de melhorias para os outros perfis, e é assim que a gente normalmente consegue evoluir o produto como um todo, não só em um aspecto específico. A gente olha, por exemplo, para a frente de pagamentos e planos, e com isso a gente percebe também uma oportunidade de melhoria em logística e redistribuição dessas bicicletas pela cidade. E assim a gente vai endereçando internamente esses pontos e as equipes vão atuando cada uma na sua especialidade para fazer com que isso aconteça e a experiência torne-se cada vez melhor.
Achei sensacional. E eu fiquei pensando numa coisa que é muito linda do trabalho de vocês, que ao mesmo tempo que tem essa dificuldade de mapeamento, etc., mas vocês também modificam o ambiente, né? Assim, nesse sentido, porque vocês adicionam camadas que não existiam de mobilidade dentro de uma determinada cidade. Então, daqui a 5 anos, alguém, na verdade, vai mudar a cidade por causa de vocês. Né? Alguém vai falar, não, vamos mudar essa rua, porque em função desse tipo de movimento, a gente vai ter que se readequar. Eu acho isso sensacional, né? Não existe experiência que é só digital, né? Isso não existe. Mas eu vou pegar agora perguntas daqui, mas tem várias perguntas que são parecidas, são mais ou menos o mesmo tema. Eu vou meio que juntar elas no mesmo tema, que são relacionadas à estrutura do time em si. Então, como que é organizado, é centralizado, distribuído, tem designer que está no squad ou não, e ao mesmo tempo, como que é estruturado isso em termos de design ops, e também derivado disso, e como que dentro disso dos times tem alguém ali preocupado com a carreira? Uma pergunta tripla para vocês responderem em trio agora. Quero ver. Bom. Dificuldade aqui, nível hard já, né? Cada um responde da sua frente. Mas eu posso repetir também, se precisar, algum pedaço. Tranquilo. Mas contando já aqui, bom, como o time está distribuído, tá, gente? A gente é distribuição híbrida, ou seja, algumas pessoas elas são cross e algumas pessoas elas são específicas de cada cenário, de cada contexto, ou seja, de cada squad, tá? Então, por exemplo, hoje o Vic mesmo, né, Vic, ele está especializado numa squad que é a squad do iFood, né? Já, por exemplo, a Vitória, que é uma content designer, ela está distribuída, ela é cross. Então, ela participa de todos os times, de todas as squads e com todos os designers. Né? Eu também sou uma pessoa cross, então eu também tenho que olhar um pouco do todo. Tá? Então, a gente tem pesquisa também, olha um pouco do todo, de todo mundo. Tá? Então, a gente normalmente faz isso. Os PDs, eles ficam centralizados nas squads, os content designers e os pesquisadores, eles ficam já mais cross, e eu também fico cross nesse cenário todo. Tá? E também tem... Por favor. Ai, desculpa, Não, por favor, interrompi. Também tem algumas diferenças de contextos dentro das próprias squads. Então, eu estou numa squad, por exemplo, que ela olha para todos os fluxos da pessoa usuária com o iFood. Então, eu vou olhar para ativação, vou olhar para engajamento, vou olhar, enfim, para todos. E no iFood, no Itaú, por exemplo, existem squads que olham para fluxos específicos, só para aquele contexto. Então, a gente ainda tem algumas diferenças, assim, que acontecem. E tem algumas coisas tecnológicas também que mudam. Hoje, o iFood, ele não roda na plataforma do Bike Itaú. Hoje, o iFood ele é uma experiência de um web app que roda dentro do aplicativo de entregadores que os entregadores do iFood usam. Então, a gente tem que se adaptar ao contexto ali, né? Entrando um pouco nesse contexto de design ops, que é um super desafio para a gente ainda não atua com força nessa frente. Para fazer as experiências de iFood, eu uso todo o design, todo o style guide, todo o design system do aplicativo de iFood entregadores, não do aplicativo do Bike Itaú ou do aplicativo da Tembice, mas acaba que algumas coisas acontecem no aplicativo do Itaú, então, assim, a gente ainda tem bastante desafio para ter mais consistência, tentar unificar esses canais um pouco, e aí também conseguir distribuir nossos product designers, content designers, etc., em jornadas mais específicas e mais um pouco... como eu posso dizer, consistente. Uhum. E além de tudo isso, a gente tem mais um fator, que é a parte de conteúdo, que permeia tudo isso, né? Então, seja na plataforma onde isso estiver hospedado, seja qual for a experiência que a pessoa estiver tendo no online ou no offline, ela passa sempre pelo conteúdo, que é a linha mestre de tudo aquilo que a gente faz. E dentro da camada de organização, digamos assim, de design de conteúdo, a gente segue um processo de design pairing hoje com os PDs, então é tudo sempre alinhado, é um trabalho de dupla. O Vic desapareceu rapidinho, mas já voltou, então normalmente esse tipo de dupla que a gente tem. Eu faço uma dupla constante com o Vic nos assuntos que tem a ver com ciclo entrega, food pedal e tudo mais. E com os demais PDs, inclusive o Sérgio, que está por aqui hoje, a gente tem essa dupla muito presente no dia a dia de trabalho.
e na vertente específica do conteúdo, a gente também se atenta bastante para a documentação de tudo aquilo que tem a ver com traduções e localization, porque isso tem se tornado cada vez mais importante com a expansão e as novas praças da América Latina para as quais a gente tem migrado. Então, é bem importante trazer tudo isso para um mesmo espaço, e por isso a gente elegeu a ferramenta de realmente prototipação e design de telas, que é o Figma, como a nossa ferramenta de principal repositório. Tanto a parte de conteúdo, o versionamento por idiomas, tudo fica documentado por lá, porque dessa forma a gente consegue, dentro dos projetos, ter esse conteúdo organizado, e isso facilita muito no dia a dia, porque se alguém precisa de alguma coisa referente ao desbloqueio por QR Code, a gente tem um board que fala sobre QR Code, a gente consegue ir lá buscar esse conteúdo e trazer essas referências de uma maneira mais assertiva para colaborar com a consistência que a gente quer ter em todos os apps. Então, é isso. E respondendo... Eu achei muito chique. Eu queria pegar aquela outra pergunta que tinha, falando agora dessa parte do desenvolvimento de carreira. Isso que eu já ia comentar, óbvio, eu não esqueci. Por favor, aqui. vamos. Bom, como que a gente trabalha com a questão de carreira? A gente ainda não tem, de fato, um plano de carreira bem estabelecido, bonitinho. Por quê? Porque é um time muito recente, muito novo ainda. Então, a gente está construindo isso, então, esse processo aí. Mas o que a gente faz? A gente primeiro tem uma das cerimônias que a gente tem, é o design de segunda. A gente fala muito de aprendizados, o que a gente está tendo e o que a gente está encontrando no nosso dia a dia. Então, eu conto meus aprendizados também e mostro um pouquinho do que eu também estou aprendendo, e cada designer faz a mesma coisa. Então, a gente troca, então todo mundo se ajuda e todo mundo fala. Além disso, no capítulo de design também, que é uma outra cerimônia, a gente também traz coisas que a gente aprende, que a gente escolhe junto, ou que a gente acabou vendo por aí. Então, é um espaço de compartilhamento, de troca e evolução também do time. Além disso, tem os one-on-ones comigo, mas eu também incentivo muitos one-on-ones entre eles, né? Porque não adianta só eu, como líder, fazer seu one-on-one, mas eles podem criar estratégias, eles podem aprender em conjuntos, e eu incentivo muito esse tipo de coisa dentro do time. Vocês lembram mais alguma coisa, gente? Falei rápido. Tá vendo o tempo passar, ele sabe que o tempo está acabando, gente. Está acabando o tempo aqui. Está acabando o tempo. Acho que você resumiu bem, Esté. E a gente também tem os ciclos de desenvolvimento da empresa, né? Então vai ter a avaliação 360, essas coisas que acontecem em tudo que é empresa grande, né? Muito legal. E além de tudo isso, acho que dá para comentar que essa rotina de acompanhamento próximo, ela é bem importante para o nosso desenvolvimento diário, porque não só na perspectiva profissional, mas também na perspectiva pessoal, porque somos pessoas e trabalhamos com pessoas, para pessoas, fazemos coisas dedicadas a essas pessoas, e ter essa proximidade, esse apoio, essa dedicação, não só do Esté como nosso líder, mas de todo o time, de contar com essa rede de apoio mútua, é muito bacana no nosso dia a dia. A gente sempre preza muito por isso em todas as nossas reuniões, as cerimônias que o Vicky comentou durante a apresentação. Então, é um projeto que, quando a gente fala que a gente vive quase como se fosse uma família na Tembice, é basicamente isso mesmo. A gente gosta de ter essa proximidade, a gente gosta de acolher as pessoas, e eu acho que o time, desde o momento em que o Esté chegou até hoje, ele tem se tornado cada vez mais um time voltado a ser receptivo e acolhedor. Então, é muito bacana participar de tudo isso no dia a dia. E só para amarrar aqui e finalizar, a gente também está tentando ter uma conexão muito mais próxima com o time de produto, né, com os Product Managers. Então, a gente quer tentar que os dois times ajudar que os dois times tenham o mesmo nível de maturidade, a ter um bom nível de relacionamento ali do Product Designer com o Product Manager, e isso está começando a rolar cada vez melhor, eles estão começando a entender um pouco mais do nosso dia a dia, a gente está começando a entender um pouco mais do dia a dia deles, e são duas cadeiras dentro da empresa que precisam se desenvolver muito juntas, então a gente está tentando olhar um pouco para isso também, né, Esté? Sim. Gente, temos vagas também, tá? Não se temos esqueçam. vagas. Mandem mensagem pra gente, se conecte. Vem, gente, temos muitas vagas. Aqui, assim, né? Já falando muitas vagas, né? A gente nem fala quantas, né? Já fala muitas. Então, manda mensagem pra gente, quiser fazer parte desse time. É um time muito legal, é um time gostoso da gente trabalhar.
E como eles falaram muito, é quase como uma família, que a gente acaba, sabe, um se ajuda no dia a dia, o outro. Às vezes tem dia que você fala, não tô bem nesse dia, beleza, mas o que eu posso te ajudar? Então a gente é muito solícito e muito prestativo uns com os outros. Eu acho que isso que deixa algo muito bacana, sabe? No final do dia você desliga realmente, você fala, putz, que legal. As pessoas vão entender mesmo se eu não estiver bem num dia, ou se eu estiver bem, que bom também que eu pude impactar a vida dessa pessoa ali que está trabalhando comigo. E passando mais tempo que às vezes a família, que amigos, né? Principalmente agora online, a gente tá todo A gente mundo fica mais tempo com o time do que com os cachorros, às vezes. Gente, eu queria agradecer muito, muito, muito pela presença, pela participação de todo mundo, inclusive tanto de vocês quanto de todo mundo que está aqui assistindo. A gente já vai sair correndo agora para outra sala, mas eu queria que todo mundo que está aí assistindo manda um coraçãozinho rápido para falar que a gente gostou muito dessa palestra. Todo mundo, eu quero ver um monte de coraçãozinho nesse chat. Vários. Se vocês forem tirar print para colocar no Instagram, o momento é agora. Coração, print, Instagram, segura o print. Tirem print pra gente. A gente não tem como, porque as nossas mãos estão ocupadas. A gente tá aqui fazendo coração. Porque a gente tá fazendo coração. Isso, coraçãozinhos, coraçõezinhos. É isso. Agora, tchau. A gente vai embora para lá. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, galera. Obrigado. Tchau.